Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco, Brasil. E hoje, que é dia 31 de janeiro de 2022, com a nova apresentação do nosso programa, que é um estudo, consulta, as obras de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que nós estudamos também, que é uma sequência do Livro dos Espíritos, depois o Evangelho segundo o Espiritismo. É a obra que nós escolhemos como tema no programa de hoje. Depois, para complementar as obras da codificação, o Pentateuco de Allan Kardec, vem o Céu e o Inferno, que é a justiça divina na visão da religião espírita, do Espiritismo. E depois vem a Gênese, o quinto livro, ou seja, o Pentateuco kardeciano, que nós consideramos a primeira enciclopédia espírita. A segunda enciclopédia espírita se constitui dos 12 volumes da Revista Espírita de Allan Kardec. São 12 volumes. Para aqueles que não sabem, cada volume equivale a 400 a 600 páginas. E assim nas demais, são 12 volumes que nós consideramos a segunda enciclopédia espírita. Aí está a obra do Espiritismo, mas existem outras obras de Allan Kardec. Tem o que é o Espiritismo, a obsessão, a prece, são mais outras obras de Allan Kardec. E também obras póstumas, uma obra grandiosa que foi publicada pelos sucessores de Allan Kardec com o título de Obras Póstumas. De maneira que aí está a obra de Allan Kardec, mais a fundação da Sociedade Espírita de Paris, fundada por Allan Kardec em janeiro de 1858, que prosseguiu sob a sua direção até a sua desencarnação, que foi a 30 de março de 1869. Então temos aí a obra de Allan Kardec, mas existe, ele desencarnou e deixou muitos outros escritos que depois não puderam ser publicados por falta de interesse dos seguidores do Espiritismo e de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Mas hoje o tema é Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da série dos 5 primeiros livros de Allan Kardec, que se trata especificamente da religião espírita, a religião do Espiritismo. E ao abrirmos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que você pode até ler as obras de Allan Kardec através da internet. Apenas uma dica, bote no Google, Portal da FEB, FEB é Federação Espírita Brasileira, Portal da FEB, e bote em seguida PDF e bote a obra que você quiser e você vai ler na letra e da forma que você desejar. Lê
as obras de Allan Kardec. E aqui, compulsando o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte, como dissemos, da religião espírita, como nós sabemos, o Espiritismo, ciência, filosofia e religião. A parte religiosa da religião está no Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui no prefácio, abrindo, eu diria que é o portal de estudo, de pesquisa, de meditação, de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, é o prefácio, que é do Espírito da Verdade, que não é outro senão o próprio Cristo dando a comunicação através de médiuns na Sociedade Espírita de Paris. E diz aqui o Espírito da Verdade, abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se os espíritos superiores, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas resplandentes. Eles, os espíritos superiores, sob a direção do Cristo de Deus, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. E continua o Espírito em sua mensagem, é uma breve mensagem. Eu vos digo em verdade, são chegados tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar, quer dizer, tirar a máscara dos orgulhosos, dos materialistas, dos sábios materialistas, dos orgulhosos e dos ateus, os descrentes em Deus, e afinal glorificar os justos. E continua o Espírito: as grandes vozes do céu ressoam como o som de trombetas, quer dizer, dos clarins, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, aí é onde está o convite à humanidade. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam, se unifiquem, e que em um hino sagrado elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. E ele encerra a mensagem de muita claridade espiritual. Homens, irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós, mostrando que o Cristo e sua equipe, não é, de espíritos puros, responsáveis pela administração do mundo terra, estão sempre ao nosso lado, nunca nos desprezam. Aí ele diz: homens, irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai Celestial que está no céu: Senhor, Senhor, e poderás entrar no reino dos céus. A mensagem, como dissemos, ela é da autoria o Espírito de Verdade. E nesta mensagem, aí exprime o verdadeiro caráter do Espiritismo, a missão do Espiritismo e o objetivo
do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra, como as demais obras do Espiritismo, podem ser lidas por qualquer pessoa humana, independente de crença religiosa, até que a leitura das obras de Allan Kardec, elas não envergonham nenhuma igreja, nenhuma crença religiosa. Os pastores da Igreja Católica, os pastores da Igreja Reformada e os materialistas e os ateus devem conhecer a verdade do Espiritismo, conhecer novos horizontes que é o Espiritismo, sem prejuízo de nenhuma igreja, sem nenhum prejuízo para nenhuma crença religiosa, até que a leitura do Espiritismo enriquece as igrejas no sentido geral, porque o Espiritismo é universalista e o Espiritismo não é prioridade dos espíritas. O Espiritismo veio para a humanidade inteira, para todos os homens. Estamos vendo aqui o caráter do Espiritismo, a revelação do Espiritismo, o objetivo do Espiritismo, a missão do Espiritismo e o caráter e o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o mesmo caráter da doutrina espírita, que é a terceira revelação de Deus à humanidade. E nós gostaríamos, apenas para estender os esclarecimentos, de ler apenas um pouco da introdução desse mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec mostra, nessas pequenas, poucas palavras, o verdadeiro objetivo, a meta do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele diz: as matérias contidas nos Evangelhos, o Evangelho do Cristo, podem ser divididas em 5 partes, é o que Kardec diz. Primeiro, os atos comuns da vida do Cristo. Segundo, os milagres. Terceiro, as predições, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas, dos rituais, do culto exterior da Igreja Católica. E por último, é o ensinamento moral que tem no Evangelho. E Kardec então nos diz que na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, se prende à parte moral da doutrina de Jesus, a parte moral, porque as demais partes são motivo de controvérsia para as igrejas, para as seitas, para as religiões do mundo todo. Por isso é que existem um número quase que infinito de seitas, religiões, saída da igreja protestante, saída da igreja católica, com base em quê? Nas 4 primeiras partes, e não na parte moral do Evangelho de Jesus. Porque a parte moral do Evangelho é incontestável, e nenhuma seita, nenhuma igreja do mundo pode contestar a parte moral do Evangelho do Cristo. Senão, elas se suicidarão se contestarem a parte moral da reforma humana, da reforma do homem, da caridade, da prática do bem, do amor a Deus, do amor ao próximo. Aí onde está encerrada a parte que Allan Kardec analisa aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E de maneira que nós hoje encerramos os nossos estudos mostrando que a bandeira do Espiritismo e o objetivo do Espiritismo é a caridade, e também o Espiritismo, o objetivo dele é tornar melhor o homem, moralizar o homem. Esse é o objetivo do Espiritismo. E muita paz para todos, e voltaremos com o estudo do Espiritismo noutra oportunidade.